Olá, está começando mais um episódio do Conta Mais Podcast. Eu me chamo Giovana Araújo, mas pode me chamar de Jo. Eu sou a Bruna Rocha, mas pode me chamar de Bru. Está começando mais um episódio hoje aqui no Conta Mais Podcast. E para falar do tema de liderança feminina, tanto na sociedade quanto nos negócios, temos duas convidadas muito especiais. Juliana Leite, ela que é dentista, mestra, doutoranda, gestora educacional e diretora da faculdade UNAMA aqui no nosso estado. Juliana vê, através da educação, a possibilidade de transformar muitas vidas. Nossa segunda convidada, Rebeca Sulamita. Ela que é uma empresária responsável por uma rede de sorveterias aqui na nossa cidade. Ela que é um exemplo de empreendedorismo e gestão. Ela também é mãe, esposa, cristã e nas horas vagas, não sei como ela consegue tempo, mas ela também é corredora. Sejam muito bem-vindas, Juliana e Rebeca. Obrigada, gente, pelo convite, agradecer a toda a equipe que está aqui. Obrigada, viu, gente? Eu acho que a gente sempre tem que agradecer, né? E principalmente a iniciativa, porque nós estamos aqui todas mulheres, né? Então eu acho assim que torna esse momento mais especial, ainda mais no mês de alusão, né, a nós mulheres. Então, assim, estar num programa que é comandado por mulheres, que convidam mulheres, eu acho que isso faz uma diferença que é muito grande. Com certeza. Boa noite pessoal, boa noite Bru, Jo, Juliana. Estou muito feliz pelo convite, muito honrada também. Fico muito feliz porque março é um mês muito especial, um mês de levantar a bandeira, um mês de se orgulhar ainda mais pelo nosso papel. E estar aqui com vocês é uma satisfação profunda, enorme, poder falar um pouco da minha história, das minhas experiências e dividir o momento com você. Muito obrigada, A meninas. gente que agradece, meninas. Bom, meninas, vocês assumem papéis de liderança na sociedade. Rebeca no mundo dos negócios e Juliana na educação, mas também no mundo dos negócios. É um grande prazer, uma honra tê-las aqui. Mas, meninas, como vocês conseguem poderem passar um pouco mais esse conhecimento, impulsionar novas mulheres a também terem essa trajetória que vocês já trilharam? Então, trazer um dado para iniciar aqui minha fala, que com muito orgulho, eu tenho 80% dos meus colaboradores são feitos por mulheres. Mulheres mães, na maioria das vezes mães solo, são mães, são esposas, são trabalhadoras, são pessoas honradas que estão ali dando duro todos os dias, me auxiliando nesse projeto que cada dia cresce mais, se desenvolve. Então, assim, eu entendo que o nosso papel, eu costumo sempre dizer isso, que o papel da mulher é sempre mais pesado, né? Tu chega em casa, tu tem sim aquela rotina que por mais que tu tenha alguém para te ajudar, mas é aquele compromisso, sabe? Aquele compromisso que a gente tem, parece que vem de dentro, é com o filho, é de ajudar na lição, é de verificar a questão do cuidado, que isso é genuíno à mulher. Então, assim, eu fico muito contente por, de alguma forma, poder, por meio da minha história, das minhas experiências, poder inspirar outras mulheres, poder ajudar, poder ser referência, mas, acima de tudo, aprender muito umas com as outras, sabe? Também vou trazer um dado, né, gente? Trabalho com números, então não tinha como não falar. Mas hoje, atualmente, apenas 15% das mulheres ocupam cargos de liderança. Isso é mundialmente, tá, gente? Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, mas a gente fica também com uma responsabilidade que é muito grande de quebrar diversos tabus que, quando falam de gestão, como eu estava falando, sempre atrelam ao universo masculino, né? Eu comecei gestão, gente, com 23 anos. Então, assim, eu nunca trabalhei com outra coisa. Então, assim, o mundo que eu trabalho é um mundo naturalmente mais masculino. Então, todo dia ali, você, além da idade, você ainda tem que representar, fazer a sua voz ser ouvida, impulsionar outras mulheres, porque quando eu assumi um cargo de gestão, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria ser só mais uma. Eu não queria só fazer aquela gestão básica dos números, do contrato, do gere. Eu queria realmente impulsionar. E quem me acompanha nas redes vê os projetos que a gente tem, vê as coisas que a gente faz. Eu penso muito quando eu falo de universo feminino, eu digo que a mulher ela pode fazer tudo. A gente sempre fez tudo. Verdade. Né? As pessoas, às vezes, elas não pontuam isso, mas a gente sempre fez tudo. Né? Então, assim, eu trago muito isso para dentro do local que eu trabalho. Então, eu entendo que eu sou um espelho para as minhas alunas, que eu sou um espelho para os mais de 1.000 alunos que confiam
no nosso trabalho. Então, assim, a gente tem essa missão de ainda fazer tudo o que a gente faz e ainda, de alguma forma, ali, impulsionar e mostrar. E não tem uma outra forma da gente dizer que mulheres são capazes sem a gente estar numa função mostrando também que a gente é capaz. Sendo o próprio exemplo, né? Com certeza. Meninas, a gente sabe o quanto é importante para nós mulheres a independência financeira. A gente sabe o quanto o direito do sim, do dinheiro, o poder, saber que você tem, não, eu tenho um dinheiro, do não, para falar, eu não quero viver isso, eu vou embora, porque eu sou independente. E a gente sabe o quanto não ter esse dinheiro, essa educação financeira, ter essas condições, faz a gente estar, às vezes, presas em ambientes que a gente não consegue ir embora, né? E nos tornamos dependentes. Em que momento na vida de ambas vocês perceberam? Bruna, eu percebi, eu tive esse insight que você está falando em determinado momento, ou eu sempre quis ser independente. Bruna, eu cresci num lar que não me permitia. Então, em que momento isso aconteceu na vida de vocês? Então, eu sempre referencio a nossa criação, a nossa família, a base, né? Que cada um de nós temos individual, com a sua história própria. E assim, eu vim de um lar em que, desde muito pequena, eu fui educada a isso, a ter essa independência, a ter esse olhar mais cuidadoso no sentido de ter iniciativa para as coisas acontecerem, fazer acontecer. Então, assim, me recordo da minha mãe comentar com as outras pessoas que desde muito cedo, por exemplo, a gente estava na construção da nossa casa e tinha que carregar uns tijolos que estavam de um lado para o outro. E eu ali com 4 ou 5 anos, carregando um tijolo por vez. Aí chegou alguém e disse assim, não faz isso, tadinha, se cair um tijolo no pé dela. Aí minha mãe, não, pode deixar. São coisas, exemplos assim que aconteceu na minha vida e que eu agradeço muito, porque a partir daí, hoje, eu consigo enxergar as oportunidades, eu consigo ter iniciativa para que as coisas aconteçam, eu consigo entender a importância dessa independência, porque é exatamente isso. Independência é sinônimo de liberdade. Eu acredito nisso. E eu sempre digo que essa vida ela é única, então eu vou correr atrás para que eu possa viver, experimentar as melhores coisas que ela pode me dar. E isso está diretamente relacionado a essa capacidade de enxergar as coisas dessa maneira, ter essa mentalidade, ter essa independência, ter essa liberdade, sabe? Eu acho que está muito atrelado independência com liberdade. E é sobre isso. Eu acho que o dinheiro é a única garantia que uma mulher tem na vida dela. Não é um casamento, não é um emprego, não é as coisas que a gente perpassa pela vida. A garantia do nosso conforto, da nossa escolha. Eu sempre digo que o dinheiro, ele te dá o poder de liberdade, ele te dá o poder de escolha. Se tu quiser ir embora, se tu quiser fazer uma outra coisa, se alguém te disse um não, né? E como eu falei, eu cresci num lar muito violento, né? O meu pai, ele usava muito dinheiro para manipular. Então, lá para os meus 9, 10 anos, eu já tinha na minha cabeça, assim, eu falei, poxa, eu vou fazer 18, vou fazer uma faculdade, eu vou ter que estudar, trabalhar para eu conseguir fazer as coisas que eu quero. Então, eu não tinha essa perspectiva de realizar as coisas, por exemplo, antes dos meus 30 anos. Isso para mim foi muito bom, mas eu não tinha essa perspectiva. As coisas, naturalmente, elas aconteceram. Porque eu cresci num lar em que as coisas eram feitas com trocas. Eu precisava fazer aquilo para eu ter direito a tal coisa. E eu sempre fui uma pessoa muito livre, sempre me senti muito livre. Então, assim, eu queria ter a liberdade. Não era uma liberdade, gente, de fazer grandes coisas. Era uma liberdade simplesmente de estudar, de escolher o que eu queria fazer. Então, quando eu decidi que eu precisava ter a minha independência e eu pude conquistar isso já com 23 anos, então, para mim, isso foi uma virada de chave. Eu tenho a segurança de saber que quando algo não me agrada, quando algo se não está bem para mim, eu tenho o poder de ir embora, eu tenho esse poder de escolha. E eu acho que isso é muito válido, né? Quando eu incentivo as minhas alunas, quando eu incentivo as mulheres que trabalham comigo, eu falo muito isso. A única garantia que a gente tem é o dinheiro. Porque hoje é o que faz as coisas circularem, é o que dá o poder de escolha pra gente. Não é, às vezes, um emprego, não é um parente, não é. É o dinheiro, é a garantia de que a gente vai ter ali o conforto, que a gente vai poder escolher para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, né? Eu queria fazer um curso específico, então eu tive, graças a Deus, a sorte assim, de ter uma mãe muito incrível, que acreditou muito em mim,
Então, ela está muito ansiosa, inclusive, né? E por isso aqui, por estar vivendo hoje tudo que eu vivo, eu sou muito grata. Então, assim, sempre é uma mulher acreditando em outra mulher, né? Sempre. Para que a gente consiga aí conquistar e almejar os nossos sonhos. Meninas, vocês são mulheres muito fortes. Vocês estão ali na liderança, com uma rotina, imagino que muito cheia. Às vezes a gente só olha o lado glamuroso da liderança, mas ela vem com uma série de pesos também. Como é lidar com essa rotina, com tudo isso, e equilibrar vida pessoal e vida profissional? Até porque, gente, por trás de toda liderança, o que acontece? Vocês são exemplos. E aí, como é que é? Porque às vezes na vida pessoal, né, você quer desistir, por exemplo. Então, adorei tua pergunta, John. Muito boa mesmo, eu tô realmente curiosa. A vida pessoal, gente, ela mudou muito. Porque, assim, desde que eu assumi a função de gestora de uma instituição de ensino, eu não posso expor minha vida, eu não posso me expor na internet. Então, dificilmente vocês vão me ver na internet dando uma opinião, né? E às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas isso parece ser tão ruim, gente, depende. Né? Eu escolhi viver isso. As pessoas às vezes esquecem, né? As pessoas às vezes elas têm uma visão de que o trabalho, ele não pode ser o centro da tua vida. Só que pra mim já é um pouco diferente. Como eu falo, as pessoas têm muitos hobbies. Correr, ler, e eu gosto de trabalhar. Então, assim, é o meu hobby, né? É o que eu sou feliz fazendo. Passei 20 dias de férias agora. Gente, quase eu enlouqueço. Ficava em casa olhando pro teto sem saber o que fazer. Porque a minha rotina é muito 220. É desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. O meu celular não para. Quem já me mandou mensagem sabe que é instantânea. Quase uma IA que responde, né? Então, assim, eu vivo com o celular. Então, assim, eu já entendi que a minha vida pessoal, o que eu gosto de ter, tem que ser algo muito bem preservado ali. Então, eu não sou uma pessoa realmente, quem me acompanha sabe, de expor minha vida, de estar dando opinião. Hoje eu não consigo fazer isso. E sou feliz assim, porque eu acredito que é a função que eu escolhi fazer. Eu represento os alunos, eu represento a instituição. Então, assim, eu entendo que meio que tudo que eu posso fazer pode se tornar uma pequena polêmica, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Hoje eu sou muito feliz mantendo a minha vida longe, porque eu acho que se eu não trabalhasse hoje com o que eu trabalho no Instagram, acho que eu teria, né? Eu acho que a gente que vive muito com celular, com internet, quando eu tenho oportunidade, assim, de desligar meu telefone, de fingir que eu não existo, é a melhor hora da minha vida. Se eu pudesse morar num lugar que o telefone não funcionasse, assim, que eu ficasse deserto, eu seria muito feliz. Mas essa conciliação, ela faz parte. Hoje, 90% da minha vida é meu trabalho, não tem como. O ano inteiro, dificilmente eu tiro férias. Eu tirei férias depois de 3 anos. Então, assim, eu trabalho da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Então, às vezes, eu faço 20 agendas por dia. Quando eu vi aqui vocês testando, gravando, né? Eu falei, gente, a gente grava às vezes 20 vezes, 30 vezes no dia. Então, assim, é cansativo, você não lida só com a parte de gestão, a gente lida com outras pautas que são relacionadas ao dia a dia, porque nós somos pessoas e a gente precisa tratar as pessoas como se fossem pessoas, então nem tudo é sempre gestão. Às vezes eu tenho que ser uma psicóloga, às vezes eu tenho que ser uma amiga, às vezes eu tenho que ter uma outra função. Então, assim, eu digo que a vida pessoal eu preservo ali os meus 10%, sou muito feliz assim. Acho que o que tem que ser exposto mesmo é o meu trabalho, que eu digo que é o que eu faço de melhor. Então, assim, hoje eu já consigo conciliar isso muito bem, essa parte da gestão, separada um pouquinho da vida pessoal também. Bom, perfeito. Então, eu, como eu falei, iniciei aos 19 anos. E se eu for colocar numa linha do tempo, eu completo esse mês 34. Então, eu tô 15 anos aí. Então, se eu for colocar numa linha do tempo, realmente, no início, eu tinha esses 90-10. Eu era assim. Eu acho que é muita questão do tempo, né? Qual é o tempo que tu tá, assim, na tua vida de pensamento, de objetivos, de metas, enfim. Mas eu considero que após o nascimento da minha filha, e após todos os acontecimentos, assim, que eu acredito que mais pra frente eu vou poder ter a oportunidade de falar, eu dei uma dividida, sabe? Talvez não 50%, 50%, mas, assim, eu busco esse equilíbrio, essa resiliência, porque não é fácil, realmente são tantos papéis. Hoje mesmo eu estava com uma agenda lotadíssima e minha mãe, ela
precisou do meu auxílio, ela tá recém-operada de uma cirurgia neurológica. Então, assim, eu tive que pausar algumas coisas, reagendar para dar esse apoio para ela, que eu sempre falo, mãe, sua linguagem do amor é a presença, é estar junto, sabe? Então, é sobre conciliar, é sobre o momento de vida que a gente está passando, vivendo, são sobre as prioridades, né? Mas realmente meu marido costuma dizer que eu sou ligada no 220 para mais. Eu tenho o apelido de formiga preta, para quem não sabe, porque eu não paro. Mas é sobre isso, a gente às vezes se encontra nessa necessidade, nessa busca, nessa procura, sabe? Porque é tão bom se sentir útil, é tão bom tu ouvir de alguém que tu fez a diferença na vida dela. E eu não falo sobre dinheiro, eu falo sobre mudar a vida das pessoas. É sobre, por meio do teu trabalho, como você colocou na fala, por meio da educação, atingir e melhorar a vida das outras pessoas. E a partir do momento que eu entendi que por meio do meu trabalho, da minha empresa, eu poderia de alguma forma melhorar a vida de quem trabalha comigo, melhorar a vida de quem vai até as minhas lojas, isso fez total diferença para mim. Foi quando eu encontrei de fato a virada de chave, sabe? É quando eu mudei a mentalidade. Porque chega no momento da nossa vida, porque a gente já tem o carro que a gente sonhou em ter na adolescência, a casa, enfim, viagens. E aí tu para, cara, e aconteceu isso comigo há uns 3 anos atrás. Parei e falei assim, e agora? Porque essa busca incessante, né? E agora o próximo nível? Não sei se você é assim, eu acabo sendo às vezes, sabe? E agora, qual é o próximo nível? E eu lembro de uma colaboradora entrar assim na minha sala, entrar e chegar chorando, dizendo assim, muito obrigada por você não ter desistido do seu sonho. Eu fico assim, uau, sem entender. Porque pelo fato de você não ter desistido, eu comprei o meu carro. Então, assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Que pague tu conseguir ajudar, tu conseguir auxiliar, tu conseguir inspirar. Então, eu acredito que esse seja o combustível pra gente conseguir se dividir, conseguir, né, em determinados momentos ir cabendo ali, porque realmente é uma cobrança do marido, cobrança do filho, cobrança da mãe. Então, são muitos papéis. Mas até pela própria biografia, eu acredito que eu esteja conseguindo, nesse momento, assim, dar essa conciliada. E é tudo sobre o que nos faz bem, né? Nesse momento, eu me sinto bem assim, conseguindo dividir um pouquinho mais, tendo que colocar alguns projetos para guardar um tiquinho, esperar minha filha crescer mais um pouco. E assim a gente vai fazendo. Meninas, gente, pra quem não sabe, eu já tava emocionada, tu viu, Jo? Eu já tava aqui sempre chora, gente, em todos os episódios. Ai, gente, eu sou muito manteiga, derretida. Mas, meninas, eu acompanho vocês nas redes sociais e vocês são 2 personalidades, 2 mulheres que são bem ativas nas redes sociais. E eu vejo que, através das redes sociais, vocês tocam outras mulheres. Agora eu quero saber qual foi o momento específico em que vocês perceberam que vocês inspiram outras mulheres. Porque o que acontece? A gente ouve muito se falar, né? Juliana, você inspira tantas pessoas. Rebeca, mesma coisa. Mas qual foi o exato momento que vocês perceberam? Eu realmente inspiro as pessoas. Nossa, eu realmente motivei alguém. Por exemplo, se vocês me perguntassem, eu sei exatamente responder qual foi o momento. E foi no momento que eu tinha 25 anos. Eu acho que foi até uma forma tardia, porque eu não prestei muita atenção. Porque eu tinha uma coisa que era assim... eu sempre fui uma mulher muito forte. Eu sempre fui uma mulher muito guerreira. Mas eu acho que quando a gente é assim, a gente não percebe, né? Parece que a gente não percebe. Não percebe. Pra mim é uma coisa muito óbvia, muito natural. Então eu não percebia a minha força. Pra mim era normal, todo mundo era assim. Até que eu fiz um relato na internet sobre a maternidade, que eu tive um filho cedo, na adolescência e tudo. E ali eu vi que várias mulheres vieram conversar comigo, mulheres que eu não conhecia. Então naquele momento eu percebi que eu inspirava outras mulheres. Mulheres que estavam vendo meu vídeo e descobrindo naquele exato momento que estavam grávidas. E elas ouviram, nossa, se a Bruna passou por isso com 17 anos e ela conseguiu, eu vou conseguir também. Até porque eu fui muito sincera no meu relato, gente. Foi assim que aconteceu, foi dessa forma. Então, a minha sinceridade atraiu essas mulheres e ali, só naquele momento, eu percebi que realmente eu inspirava. Porque não era uma frase assim, solta, que alguém tava me falando, ou alguém queria me bajular, um puxa-saco, um elogio, qualquer coisa, porque às vezes acontece, né? Ali eu falei, nossa, realmente a minha história tem o poder de impactar as pessoas. E qual foi o momento que isso aconteceu com vocês? Vocês perceberam, Bruna, essa situação aconteceu e ali eu percebi que realmente eu inspiro outras mulheres. Então, eu me realizo muito quando eu acabei de falar, né, sobre uma colaboradora que chegou comigo, dividindo esse grande sonho que ela tinha conquistado.
E eu me inspiro muito na história de quem trabalha comigo, sabe? Eu comecei aos 19 anos e já abri empresa, já fechei empresa, já comprei empresas que deu errado e tá tudo bem. E assim, quando eu tenho a oportunidade de ouvir histórias do tipo, Rebeca, não larguei a faculdade, Rebeca, muito obrigada por essa oportunidade, porque isso me ajuda a pagar minha faculdade, ajuda, enfim, a realizar o sonho de outras mulheres. Eu acredito muito que a partir do primeiro relato que eu tive, assim, foi fazendo muito sentido para mim, sabe? Então eu atribuo isso a essas experiências que acaba que hoje é meio que rotineiro. Recente agora, uma colaboradora acabou saindo da empresa, uma pessoa que, enfim, de 24 anos e, assim, de um futuro muito brilhante, eu sei disso. Mas, assim, a forma como foi essa saída, eu nunca vou esquecer, sabe? Quando eu sempre falo para todos lá que o mais importante é você estar bem onde você está trabalhando, você se sentir bem, se sentir pertencente, que isso também mudou muito a minha mentalidade dentro da minha própria empresa, mas principalmente você saber o momento de entrar e de sair. Porque se faz sentido para você, tá vivendo aquela história, tá construindo aquela história comigo, tá ótimo. Mas se você tem um sonho maior, se você quer outra coisa para você, tá ótimo também. E eu aplaudo de pé quem tem a coragem, sabe, para fazer acontecer, para fazer com que as coisas se realizem na sua vida. E ela apenas com 24 anos tem muita determinação que ela vai ser delegada, eu tenho certeza que ela vai ser delegada. Então, assim, ouvir isso dela foi muito legal, foi muito inspirador, foi muito gostoso, sabe? De saber que não é sobre trabalho, é sobre inspiração, é sobre troca. E eu mantenho isso como uma cultura muito forte lá dentro. E são inúmeros casos de mulheres, e eu atribuo, sim, a elas, a esse cotidiano que eu tenho com elas lá na empresa, de poder fazer parte da construção disso. De repente, não é um sonho de alguém passar a vida toda como operadora de caixa numa loja, mas daquele trabalho honesto, suado, enfim, ela vai conseguir finalizar a faculdade, como aconteceu. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ela me convidou, uma outra colaboradora me trouxe um convite da sua formatura. E ela falou, eu faço questão da senhora estar na primeira fileira me aplaudindo, porque eu sei o quanto que a senhora me ajudou. Então, são histórias de pessoas comuns que realmente fazem valer para mim, sabe? Que me inspiram e que me motivam a continuar. Porque sim, tem aqueles dias que a gente dá uma fraquejada, né? Que a gente só quer correr. Mas graças a Deus é só um dia, às vezes só algumas horas. Depois a gente levanta a cabeça e segue com muita força. E quando a gente olha para trás e enxerga, ou para o lado, enxerga histórias como essa, sem dúvida nenhuma inspiram e fazem a gente acreditar cada vez mais nos nossos sonhos e nos nossos projetos. Eu digo que a partir de um episódio em específico, né, que foi quando eu recebi o convite para assumir a gestão da UNAMA, para mim foi um momento de muita felicidade, porque ali eu percebi que estavam acreditando em mim, no meu trabalho. Eu era muito nova, né? Então, assim, sou ainda a gestora mais nova do grupo que eu trabalho. Então, hoje eu digo que a partir desse momento eu pude colher pequenas histórias. Então, assim, não tem um dia que na minha sala não entre uma aluna me dizendo, professora, olha, foi por causa disso aqui, foi por isso aqui que eu estou aqui, que eu consigo fazer isso. Então, acho assim que eu seria muito injusta se eu trouxesse um recorte, eu acho que isolado. Eu acho que é uma construção diária. Diariamente a gente consegue ali ver que a gente muda a vida das pessoas. Seja às vezes numa fala, seja às vezes num gesto, seja às vezes em você apenas ouvir. Nem quer dizer que você vai falar ou que você às vezes vai fazer algo, mas eu digo que esse dia a dia da gente parar ali o que é o operacional, que é o que a gente faz diariamente, para você realmente ali ter o seu papel de ser humano, porque é muito difícil você ter esses dois papéis de você ser gestor e você entender que você é humano também, e as pessoas às vezes não entenderem quando você é gestor, e tem hora que a gente não tem que ser humano mesmo, porque eu acho que isso faz parte de quem trabalha com empresa. Uma instituição de ensino é uma empresa, gente, é muito uma empresa, porque você lida com números, você lida com metas, você lida com proporções, então assim, não deixa de ser uma empresa também. Então eu digo que essa inspiração
ela surge muito diariamente, ali daquele trabalho que a gente vai fazendo, e aí a gente vai coletando esse rol de histórias, que são histórias muito bonitas, que às vezes, quando eu chego em casa, que eu deito na cama, eu fico assim, caramba, ó, o dia foi péssimo, né? Mas assim, eu tive a fala daquela aluna, eu tive a fala daquela pessoa que trabalha comigo. Eu digo que é aí que a gente se recarrega, que faz realmente as coisas valerem a pena. Meninas, eu sei que durante toda a trajetória da gente como mulher, temos vários momentos em que a gente se questiona. Aqueles dias que são muito difíceis. Mas em algum momento na carreira de vocês precisaram demonstrar, assim, ter mais capacidade, ou até duvidaram da capacidade de vocês por serem mulheres? Vocês tiveram que se provar ali e falar... Sim. Sim, não só por ser mulher e na época a pouca idade, na maioria das vezes eu era a mais nova, hoje nem tanto, eu era a mais nova da mesa, mas sim, sempre há aquele olhar torto, aquela desconfiança, mas ela é gestora, mas ela é mãe também, mas ela é esposa, sabe? Sempre colocam na balança. E eu não vou muito longe, não. Acredito que até hoje sempre tem esse julgamento, né? Só que tem algo na mulher, desculpa, homens que estiverem ouvindo, mas na sua totalidade, tem algo na mulher que nada, nem o homem, nem a inteligência artificial, nem nada vai sucumbir isso. Que é a sensibilidade, sabe? E eu tenho absoluta certeza que eu consegui chegar até onde eu estou, que nem por sonho eu sonhava estar, por essa sensibilidade, essa empatia com o outro. Que isso é algo que eu prezo, assim, até quem está do mais alto lugar na empresa, até quem está, de repente, limpando um banheiro, sabe? Então, essa sensibilidade, esse cuidado com o ser humano é algo, assim, que faz toda a diferença, fez toda a diferença na minha vida, nas minhas empresas, nos meus negócios. E eu tenho certeza que isso está acima de qualquer indiferença que possam fazer. Isso está acima de qualquer olhar torto, como eu falei. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a mulher, juntando essa sensibilidade com a competência, que nós somos muito dedicadas, muito estudiosas, determinadas, obstinadas. Nós temos isso no nosso DNA. Eu acho que isso é só um detalhe. Mas que existe, sim, existe. Ainda hoje, sim, existe. Eu digo que eu nunca me conformei. Eu sempre me irritei. Eu cresci ouvindo aqueles discursos assim, nossa, mas ela só tá lá porque alguém colocou, com certeza. Ela é tão bonita, ela deve ser mulher de alguém. Ela deve estar ficando com alguém aqui, por isso que ela tá aqui. Foi o que eu sempre cresci ouvindo. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu vou estudar tanto, mais tanto, que a pessoa ela vai poder até falar isso de mim. Mas ela também não vai poder dizer que eu não estudei ou que eu não tenho competência técnica para estar fazendo isso. Então, assim, eu acho que hoje, o fato de eu ter estudado tanto, de eu ter tido todas as titulações que eu tenho hoje, foi muito por esses discursos que eu cresci ouvindo. E às vezes, a maioria, inclusive das vezes, eu escutava isso de outras mulheres. Tu só passou porque tu é bonita. Tu só passou porque o professor gostou de ti. Eu sempre escutava isso. Inclusive, numa especialização que eu fiz, eu tive o desprazer, vou usar até essa palavra, né, de escutar isso de uma professora na banca de uma mulher. Então, eu acho assim, quando a gente escuta isso de outra mulher, dói mais do que se eu escutasse de um homem. Gente, dificilmente eu me abalo com uma coisa que um homem me fala. Dificilmente, assim, mas quando é uma mulher, eu fico ressentida. Falo, poxa, olha, tudo que a gente lutou, tudo que a gente conquistou, e aí vem uma mulher para diminuir a gente. Então, assim, eu não aceito, eu me posiciono sempre mesmo. Eu digo que a gente pode, sim, ser muito bonita, se vestir bem e estudar e ter emprego e conquistar as coisas. Eu acho que esse discurso, ele ainda existe, ainda é muito forte. E hoje dói ver que, às vezes, a maioria desses discursos, eles vêm de outras mulheres. Né? Da gente ter que escutar e ali ter que provar que a gente é boa, não para o homem, mas para a mulher, porque ela está ali questionando a gente, colocando a gente, às vezes, no lugar de fala que a gente precisa lhe explicar. Não, eu estou aqui porque eu sou boa, porque eu estudei, porque eu tenho currículo para isso. Então, assim, hoje eu falo, eu não me conformo, eu me irrito mesmo.
Então, assim, eu faço questão de deixar muito claro, sim, vim ao mundo assim, sou assim, estudei muito para estar aqui, tenho competência técnica sim, né? Então, quando eu assumi a gestão de uma unidade de ensino com 28 anos, eu tive que ouvir muito, que eu não ia dar conta, que eu não ia bater meta, que eu era só mais uma, que ia passar rápido, né? E hoje a gente já está aí, já quase que completando, acho que é quinta-feira, não, quarta-feira eu já completo um ano aí de gestão. Então, para mim, isso é muito importante, porque eu dou voz para as minhas alunas também. Eu falo para elas, se eu estou aqui, vai ter algum dia que uma outra aluna vai estar aqui também, porque eu não vou estar nessa função para sempre. Eu acho que isso é um outro ponto importantíssimo que a gente precisa falar, que é abrir caminho para outras mulheres também. Então, sempre quando eu chego lá no meu trabalho, que eles falam, a gente estava com saudade, eu falo, gente, olha, eu não vou estar aqui para sempre. E eu já falo assim, porque a gente tem que abrir espaço. Eu tive uma pessoa que acreditou em mim. Né? Então, assim, no segundo dia que eu entrei, eu já comecei a treinar uma pessoa para ficar no meu lugar. Porque a gente tem que abrir espaço para outras mulheres, a gente tem que sempre pensar na frente. Então, eu acho assim, como eu falo, eu nunca me conformei, eu sempre me irritei. Então, assim, eu faço questão de falar, de deixar claro mesmo. Gosto quando pensam de mim que, nossa, é só bonitinha, ótimo, pode pensar isso aí, meu latte está lá, pesquise lá depois, vá lá ver. Então, assim, a gente faz as pessoas terem esse pensamento, por quê? A maioria das vezes, infelizmente, que a gente escuta isso, a gente escuta também de outras mulheres. A gente sabe que é muito presente no nosso dia a dia a rivalidade feminina, infelizmente. Né? Infelizmente, nos ambientes em que a gente vive, tem muita rivalidade feminina. E, na opinião de vocês, o porquê que nós temos tanto que nos unir? Então, muito interessante sua fala, né? E vai me ajudar aqui a responder. A Bru, nós já fomos tão oprimidas, né? A história conta isso, a história revela o quanto que a gente foi oprimida, o quanto que as nossas, não vai longe, nossas mães, a geração das nossas mães, para quem tem avós, a geração das nossas avós. Então, por que não? Por que não olhar com mais carinho para essas mulheres, para as nossas companheiras? Por que não olhar com mais sensibilidade, com mais empatia? Porque não é fácil, gente, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para nenhuma. E levantar essa bandeira, levantar esse carisma, esse amor mesmo, sabe? Eu acho que é mais até profundo, é uma questão de humanidade. E abrir as portas para as outras que virão. Né? Hoje eu fico, no meu segmento, saiu recente uma pesquisa em que falava, já passa dos 50% a quantidade de empresárias no ramo de alimentação no Brasil. Isso me deixa muito contente, porque é um dado recente, é um dado novo e mostra que estamos conseguindo aí, de alguma forma, equiparar as coisas, melhorar as condições, né, de vida, de estrutura dessas mulheres. Tantas mulheres aí, desses 52%, são mães solo, né, são mulheres que estudam, que têm uma dupla, tripla jornada. Então é por isso, é para abrir caminhos, né? É para ajudar. Quantas mulheres estão atrás da gente? Nossas mães, nossas avós, nossos tataravós, e assim vai. E tantas coisas elas fizeram durante aí toda essa história para nós estarmos aqui, batendo esse papo. Então a gente precisa honrar toda essa história, a gente precisa levar isso adiante. É sobre valorizar mesmo a nossa história, o nosso gênero. Esse conceito, eu acho que de rivalidade feminina, ele soa muito e eu acho que ele ficou mais nítido com a popularização das redes sociais, principalmente. Como eu falei, eu já tive o desprazer de escutar comentários femininos ruins, né? E como eu falei, doeu mais do que às vezes escutar do homem, porque você pensa que quando a gente fala de mulher, a gente sempre pensa em acolhimento, em sensibilidade, né? Que a gente vai ser interpretada da mesma forma. E hoje, através do meu trabalho, eu tento justamente romper isso. Então, hoje a gente tenta proporcionar para as mulheres meios e condições para que essa rivalidade ela diminua. Eu digo sempre que a rivalidade, na maioria das vezes, ela está quase sempre atrelada a uma insegurança, a criação também, porque ela influencia nisso. Né? Mas eu acho que a questão da insegurança ela é muito presente. Quando uma mulher, às vezes, vê outra mulher que ela se posiciona, que ela tem uma posição de destaque, que ela faz algo que é relevante para a sociedade, digamos assim, naturalmente surge essa tal da rivalidade. Né? Eu digo assim que como que a gente vai brigar com outra mulher?
né, gente? Não tem como. Hoje a gente tem que estar mais unidas do que nunca. Esse mês de março foi um mês, assim, tristíssimo de tantas mulheres que perderam a vida, né? E eu coloquei na unidade um projeto, que é de mulheres, justamente voltado para a violência, porque nós, enquanto mulheres, nós precisamos nos fortalecer. E como eu vou me fortalecer com outra mulher se a pauta ainda é sobre rivalidade? Né? Então, eu acho assim, que a gente está vivendo um tempo de massacre, eu acho que a palavra seria essa. Então, eu acho que nós não temos nem espaço para cogitar ser o momento da gente falar de rivalidade, né, de outras pautas. A gente tem mulheres aí morrendo todo dia, gente, todo dia. Isso eu tô falando aqui no estado, não é nem no Brasil. Se a gente for ver os dados, então são absurdos. Então, assim, a gente pautar hoje na união e levantar outras mulheres, né? Então, como eu falei, eu fico muito feliz de estar aqui num hall só com mulheres, da gente poder estar falando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta. Tem mulheres ali também, então isso fortalece, isso faz com que a gente entenda que a nossa união é o que vai fazer talvez com que mude as leis, com que mude o pensamento das outras pessoas. Então eu acredito que hoje as nossas pautas muito mais importantes é a nossa questão do ir e vir, é a nossa questão do acesso, porque o acesso à mulher ainda é muito dificultoso, é a questão do salário, né? A gente teve aí a notícia recente, né, das pessoas, dos políticos e das políticas que votaram contra que o salário da mulher fosse proporcional como o salário do homem. Então eu acredito assim que está na hora da gente começar a se fortalecer mesmo, a se unir e a tratar de pautas que sejam mais importantes e que tragam mais visibilidade diante desse cenário todo que a gente está vivendo também. Meninas, vocês são mulheres muito fortes, mulheres muito determinadas, com uma personalidade única. E a gente vê nitidamente o empoderamento em vocês. Vocês são mulheres na fala, nas colocações de vocês, isso é nítido. Dentro desse empoderamento, dessa trajetória, a palavra empoderamento, na verdade, ela vem com peso. A gente precisa sempre estar carregando aquela... Eu falo que às vezes é até um pouco de fardo pra gente. Mas, de modo geral, durante a caminhada de vocês, vocês identificaram em que momento vocês conseguiram falar assim, nesse momento eu consegui ser uma mulher empoderada? Vocês sentiram esse momento, essa viradinha de chave? Sim. Eu acho que a partir do momento, por meio de muito trabalho, né, de muita dedicação, de muita determinação, tu acabar de alguma forma sendo referência em algo, referência para alguém, isso te dá orgulho, isso te dá o merecimento, isso te faz entender o propósito de tudo isso, sabe? De todo esse esforço, de todos os choros, porque não é fácil o processo. Então, é uma palavra pesada, como você falou, que eu já escutei diversas, inúmeras compreensões a respeito dela, algumas negativas, né? Então, existe sim, mas eu consigo enxergar o lado, sim, positivo disso. É muito bom, aos um pouco mais de 30 anos, ter uma história inspiradora, uma história legal para contar, para dividir, para orgulhar a minha família, orgulhar os meus pais. E quando a gente se posiciona, a gente acaba sendo a referência, mas também acaba sendo ali alvo, né, de algumas críticas, de algumas objeções. E o empoderamento, eu acredito sim que ele esteja vivo, ele esteja no dia a dia, a partir do momento que tu consegue ser inspiração para outras pessoas, outras mulheres principalmente. Eu acho que quando eu tive a oportunidade de mudar a digamos assim, realidade da minha família, acho que foi o momento que eu me senti assim, mais empoderada na vida. De poder dar a escolha, como a gente estava falando, né? Eu sair, como eu falei anteriormente, eu cresci num lar muito violento. Meu pai era muito machista, então ele não queria que eu estudasse, ele não queria que a minha mãe estudasse. Então eu cresci acordando 4 da manhã e a minha mãe estudando no quarto escondida. Então assim, isso é uma cena assim, que não sai da minha memória. E desde aquele momento eu sabia ali que a minha vida não seria fácil, que eu teria que romper muitas barreiras para eu conseguir ali alcançar tudo o que eu queria.
Então, eu não tive esse incentivo para estudar, eu não tive a opção, passei por episódios, assim, violentíssimos relacionados ao poder de escolha, à liberdade, ao que eu queria fazer da vida. Então, eu acredito, assim, que quando eu tive a oportunidade com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, de sair de casa, de poder sair daquele cenário ali pra gente, que era um cenário de adoecimento, de privação, porque você adoece psicologicamente, né? Então, assim, eu via minha mãe sofrer muito e eu nunca baixei a minha cabeça. Eu sempre soube ali que aquilo estava acontecendo e eu precisava passar por aquilo. Eu acho, inclusive, que é a primeira vez que eu tô falando disso, né? Como eu falei, assim, eu cuido muito dessa parte da minha vida pessoal, mas eu digo que a gente tem que usar, às vezes, as nossas histórias para mudar a história de outras pessoas, né? Então, assim, eu poderia usar 1000 motivos, assim, para dizer porque eu não estudei, porque eu não fiz isso, e vocês nunca vão me ver fazendo esse discurso de que, a minha vida é isso, por causa disso, nunca. Eu entendo, e hoje eu sou uma pessoa muito ligada em Deus, então eu entendo que eu passei por isso e eu precisava passar por isso. Se me perguntam hoje se eu tenho mágoa, não tenho. É engraçado, porque às vezes eu me pergunto, poxa, mas não era pra eu ter mágoa, não era assim pra eu ser mais ter raiva, ter alguma coisa, e eu não tenho. Eu acredito assim, eu sempre aceitei que eu precisei passar por isso, e quando a gente conseguiu sair de casa, mudar o cenário da vida que a gente estava vivendo, ali eu falei, poxa, hoje eu sou capaz de fazer um supermercado para casa, hoje eu consigo ajudar minha mãe, consigo ajudar meu irmão, minha irmã. Ali foi o momento assim que eu mais me senti na vida, porque eu estava mudando a vida de outra pessoa, eu não saí disso sozinha. Eu acho que é igual aquele post que tem assim, quantos vencem se você vencer, né? E eu digo assim que eu venci muito nisso. Eu sabia que eu tinha que estudar, que eu tinha que estudar o máximo que eu pudesse para eu conseguir mudar aquela realidade que eu vivia. Então, assim, não me arrependo, eu acho que eu faria tudo do jeito que eu fiz. Não guardo mágoas e não desejo nada de ruim, porque eu acredito que isso só faz mal pra gente. Pelo contrário, a gente tem que orar todos os dias pelas pessoas que de alguma forma fizeram mal pra gente ou fazem. Então eu acho assim que esse realmente foi o momento da minha vida que eu olhei e eu falei assim, caramba, hoje eu posso sair, posso ir, eu posso vir, eu posso escolher, eu posso subir, eu posso descer. Então assim, foi realmente o momento da minha vida que eu olhei, eu falei assim, hoje eu me sinto uma mulher empoderada, porque eu posso chegar aqui e dizer como é que as coisas vão ser. Então assim, tudo tem um fruto, né? Infelizmente, parte da minha vida até os 16 para os 17 anos foi uma vida pautada realmente de muita violência. Meu pai me batia muito, né? Ele me deixava presa, sem comer. Então, assim, eu passava episódios de violência extrema. E hoje, quando eu converso com a minha mãe isso, a gente olha e fala assim, poxa, a gente precisava passar por isso. Até pra gente não aceitar as coisas, por incrível que pareça. Porque às vezes você ouvir o discurso parece que não é suficiente. E eu digo que eu aprendi na dor mesmo. Tem aquela fala, né? Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Eu, infelizmente, aprendi na dor, né? Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês tiverem a oportunidade de aprender no amor, aprendam. Porque aprender no amor é muito diferente de você aprender na dor. Quando você aprende na dor, você sobrevive. Você não vive. Então, eu digo que até os meus 18 anos eu sobrevivia. Hoje eu digo que eu vivo. Eu consigo viver. Então, eu acredito que esse é o maior empoderamento que na minha vida eu poderia ter. Eu acredito muito em Deus e nos planos de Deus. E assim, é muito difícil. Quando você pensa, será que eu precisei passar por isso para chegar onde eu cheguei? Eu falo muito para as minhas amigas, por situações que eu passei também, né? Assim como você, aprendi muita coisa na dor e passei por alguns sofrimentos que me tornaram a força que eu tenho hoje. Mas eu falava muito, eu não vou ser grata a isso. Ninguém vai fazer eu falar, eu agradeço muito a fulano, eu agradeço muito a ciclano, a tal situação. Não, não quero agradecer. Mas hoje eu penso que se não fosse nada disso, eu não teria a postura que eu tenho, a força que eu tenho. Porque hoje eu consigo olhar para uma mulher e falar, você vai conseguir. Não, Bruna, eu vou morrer. Não, você não vai. Você não vai e eu sou prova viva de que isso não mata. E eu tava falando sobre um assunto específico com uma amiga dessa semana, inclusive eu falei, é engraçado, né? Como são as coisas. Um dia a gente chorou tanto e hoje a gente ri. Mas é assim, eu acho que isso muito é o exemplo e a personificação do que é ser mulher. A gente ressignifica muito, a gente não tem opção, a gente tem que ser forte. Meninas, pra terminar, e eu queria dizer assim que é muito difícil não se emocionar com vocês, viu? Porque vocês são muito parecidas comigo.
Vocês são muito parecidas comigo. E eu tava ouvindo vocês e falando, meu Deus, como é que pode? As histórias se repetem, as histórias se cruzam, né? Enfim, mas para concluir, hoje aqui, graças a Deus, nós 4 somos fortes, mas tem muitas mulheres que estão nos assistindo, que ainda estão nos processos, né, da vida. E para quem tá hoje, essa mulher que tá assistindo, eu quero saber de vocês, essa mulher que tá passando por dificuldades, por medo, talvez não tenha uma renda, talvez tá falando, meu Deus, e agora será que eu faço um bolo para vender? Será que eu faço um brigadeiro? E agora eu preciso de uma renda? Será que eu vendo algum produto? Ou que tá com medo, ou que tá se achando velha demais, ou que tá pensando, mas será que eu consigo? Qual mensagem vocês têm para essas mulheres? Vou fazer um merchan, né, gente? Eu tô aqui, né? Vou fazer um merchanzinho aqui, não tem como. Mas assim, a fala que eu deixo a gente não pode deixar de se reinventar todos os dias. E eu deixo em aberto aqui a instituição que eu trabalho, porque a gente faz esse papel que é social também, a gente acolhe mulheres, a gente faz cursos de capacitação para essas mulheres, para que elas possam se inserir no, digamos assim, mercado. A gente oferece bolsas de graduação para mulheres vítimas de violência. Então, assim, procure a gente, procure o nosso Instagram, tá? Porque a gente vai poder estar dando suporte de alguma maneira. Como a Bruna falou, não mata, né? A gente passa pelas coisas e a gente sabe que não mata, porque a gente não pode deixar que nos matem, né? Então, assim, eu digo sempre que o estudo na minha vida foi o que me tirou de tudo que eu vivia. Eu tive realmente que estudar muito para poder ali mudar o cenário que eu vivia. Então, como gestora, eu não poderia, eu acho, deixar esse recado, que a UNAMA, como instituição de ensino, acolhe mulheres, oferece cursos de capacitação para mulheres com certificação de forma gratuita. E, além disso, se for o seu sonho fazer uma pós, fazer uma graduação, a gente tem uma bolsa de desconto para você especial, tá? E a gente ainda ajuda essa mulher a ser inserida no mercado de trabalho, porque a gente tem um núcleo de estágio, um núcleo de trabalhabilidade. Então, nosso compromisso não é apenas com a formação dessa mulher, é a garantia que ela vai ser inserida nesse mercado. Então, assim, é a mensagem que eu posso deixar hoje. Eu não poderia não falar do trabalho que a gente faz lá, voltado para as mulheres. Inclusive, nós vamos estar entregando essa semana um prêmio que vai reconhecer as mulheres do estado que têm uma visibilidade, que têm um trabalho, um empoderamento. Como eu digo, a gente está numa função, a gente tem que usar ela, uma porta-voz de alguma maneira. Então, eu falo que eu sou uma gestão realmente feminina, que luta aí para que essas mulheres sejam reconhecidas, para que tenha visibilidade, para que a gente possa, de alguma forma, inserir essa mulher. E hoje, o que dá independência para a gente, o que dá visibilidade, é o nosso trabalho. Então, eu acho que tudo que a gente faz norteia as nossas ações, traz essa visibilidade. Um grande exemplo disso, meninas, é o podcast, né? Olha a visibilidade que vocês estão tendo, olha o trabalho que vocês estão fazendo, as vozes que vocês estão dando para outras mulheres, contar as suas histórias aqui. Como eu falei, nunca tinha tido a oportunidade de contar esse lado tão pessoal da vida, mas com o passar do tempo eu falei, não, às vezes eu olhava e falava, caramba, eu tinha vergonha, as pessoas me olham, eu nunca vou imaginar que talvez eu tivesse passado por isso. E depois eu falei, não, o tanto de mulher aí morrendo, apanhando, sofrendo, sem espaço, a gente tem que usar a nossa voz para abrir caminhos para essas mulheres também. Então eu deixo esse recado. Se você tem vontade aí de fazer um curso, se você tem uma ONG, se você tem uma empresa e você quer ofertar curso para suas colaboradoras, você quer estudar com a gente, quer fazer uma pós, a gente está aí com bolsas especiais para as mulheres. Então, assim, eu acho que a forma que hoje eu posso mudar esse cenário é através do meu trabalho também. Você já virei meu cliente. Então, o recado que eu posso deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, que de alguma forma estão passando por algum desafio na vida é: primeira coisa, Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, o autoconhecimento, isso é fundamental, sempre estudar, nunca parar, e acima de tudo, eu defendo muito o empreendedorismo, sabe? Muito mesmo. O empreendedorismo, ele te dá, assim, essa liberdade, ele te dá, assim, essa independência, essas possibilidades de ir e vir. Então, assim, que seja, sei fazer um bolo, sei fazer um brigadeiro, sei fazer algo de diferente, faça. Eu sempre digo que, primeira coisa, eu nunca nego o palco, eu tenho algumas leis comigo.
toda oportunidade que eu tiver, eu posso até pensar, será que eu tô Não, eu vou. Que o melhor, a gente vai aperfeiçoando no caminho. No caminho a gente vai melhorando, no caminho a gente vai falando melhor, no caminho a empresa vai rodar melhor, mas o importante é a gente iniciar. Então, o recado que eu deixo é, se você tem um sonho, quero vender roupa online, quero abrir loja de maquiagem online, faça, porque a gente tem que realmente fazer com que as coisas fluam, aconteçam na nossa vida, mas acima de tudo a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter coragem, ousadia para que as coisas aconteçam. É fácil? Não é. Não é mesmo, é difícil. Vai ter dia que tu vai chorar sozinho no travesseiro, mas tá tudo certo. No outro dia a gente recomeça, a gente tem um poder, uma resiliência muito grande. Então, assim, isso é nato, isso é da mulher. E eu tenho certeza que, às vezes, só um pouco de mais intimidade com Deus, um pouco mais de entendimento sobre o que a gente quer sobre a nossa vida, as coisas fluem, as coisas dão certo, sim, e eu sou prova disso. Muito obrigada, meninas, pela atenção de vocês. Eu sei que foi difícil essa agenda, principalmente, né, num dia tão corrido, mas eu queria agradecer. Eu tenho certeza, eu falo por mim, já começa por mim, de que eu saio daqui muito edificada por tudo que eu ouvi, vou repensar muitas coisas, vou talvez tirar coisas da gaveta que estavam, porque assim, eu ouvi vocês realmente, falei, caramba, é tão bom estar perto de mulheres como vocês, porque a correria da vida faz às vezes a gente achar que algumas coisas não valem a pena. Não, deixa pra lá. Aí quando eu vejo mulheres que estão fazendo acontecer, eu falo, então ainda dá tempo de eu tirar talvez aquele sonho da gaveta. Eu tenho um carinho enorme pela Juliana. Poucas pessoas sabem, pouquíssimas mesmo. Eu nem expus isso, eu vou falar agora no podcast pra vocês. Mas eu comecei uma graduação e eu devo muito a Juliana, porque foi ela que abriu as portas pra mim. E era um assunto tão delicado que eu nem falava abertamente sobre essa vontade, porque eu tô com 31 anos. E eu falava, não sei, já tô com 30, eu não sei se eu quero tá novamente dentro de uma sala de aula, será? E aí eu fui ali, abri meu coração pra Juliana e falei, Juliana, eu quero, me ajuda, como é que faz? E ela moveu ali, em segundos eu já tava matriculada, eu tava com uma viagem marcada, voltei já, cheguei estudando, tô muito feliz, tô muito realizada. E essa faculdade em especial, diferente das outras, ela era o meu sonho, era o que eu realmente queria fazer quando eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu engravidei, e aí os planos mudaram, e eu sou muito feliz, minha filha tá com 14 anos. Então, depois de 14 anos da minha filha, eu falei, agora eu vou realizar aquele sonho. Então, muito obrigada, Juliana, por você estar aqui. Rebeca, muito obrigada, você tem algo. Falei que eu me vi em vocês, né? Eu vou te falar algo muito pessoal. Você tem Deus, e isso é muito visível. Então, eu sei que quando você fala, não é só você, mas é o Senhor te usando para tocar em cada mulher. E eu tenho certeza que você ainda vai ouvir muitos e muitos testemunhos, não só dentro da tua empresa, mas fora também, porque hoje eu me senti muito tocada. Quero agradecer a minha fiel companheira, Jo, que sempre divide aqui comigo todos os momentos do podcast. Não é fácil também. Eu falo que se um dia eu e a Jo nós formos entrevistados em um podcast, a gente vai falar também o quão difícil foi colocar esse projeto no mundo totalmente independente. Para quem tinha algum tipo de dúvida, agora eu estou afirmando, é um projeto totalmente independente, são 2 mulheres à frente, não tem ninguém atrás, nem no lado, nem só Deus. Eu, a Jo e Deus, e nossas famílias e nossos amigos. Então, se você também tem um sonho e pensa, Bruna, será que eu consigo? Consegue. Consegue. Eu e a Jo conseguimos sozinha, 2 mulheres, batemos nessa porta aqui na produtora e falamos, temos um projeto. E ele tá aqui, recebendo hoje vocês e podendo inspirar tantas meninas. Quero agradecer a todo mundo que tá nos bastidores. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada.